E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar com a produção de texto. E na nossa aula de produção de texto, vamos ver sobre a revisão do texto produzido, que a gente produziu sobre lendas. E os objetivos da aprendizagem de hoje é reler e revisar o texto produzido, observando as características e as finalidades desse gênero. E também reescrever a lenda, considerando as marcações feitas no momento da revisão. Vamos relembrar a aula anterior? Então, na aula anterior de produção textual, nós trabalhamos com as etapas de produção de textos escritos. Trabalhamos com a etapa 1, que foi o planejamento, e também a etapa 2, que é a escrita. E durante essas duas etapas, nós tivemos a proposta de uma produção de uma lenda, Nessa etapa, nós fizemos uma pesquisa, com os familiares e escrevemos os principais acontecimentos da lenda. No outro momento, nós utilizamos as informações pesquisadas para que fosse elaborado um texto do gênero narrativo lenda. E na aula de hoje, nós estaremos novamente trabalhando com as etapas de produção de textos escritos. Só que agora é a última etapa, que é revisão e reescrita. Mas o que é revisão textual? Então, de acordo com o site Brasil Escola, a revisão aprimora a estética do texto. Isto quer dizer que ela melhora o texto em todos os seus aspectos. Agora chegou o momento de revisar a lenda que você produziu. Então pegue-a, releia, observando se os elementos que foram estudados sobre esse gênero estão presentes também no seu texto. Vai ser uma espécie de autoavaliação. Vocês sabem o que é isso? Então, a autoavaliação é uma reflexão sobre o seu desempenho em determinada atividade. Vamos começar? Lendo e revisando o texto. Nessa primeira parte, nós vamos ver a avaliação da estrutura do texto e quais elementos vão ser considerados. Nós vamos reparar se a letra que você escreveu o seu texto é uma letra legível e caprichada? Sim ou ainda não? E a letra maiúscula foi utilizada corretamente? Sim ou ainda não? Você também vai reparar se foi utilizada a pontuação final principalmente. No elemento ortografia, você vai conferir se as palavras que você escreveu foram utilizadas as letras corretas. Vai reparar também se o seu título, se o título do seu texto está relacionado ao restante do texto. Também analisamos se foram feitos parágrafos e se existe uma sequência lógica dos acontecimentos. Ou seja, o seu texto precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, dando continuidade ao quesito lendo e revisando o texto, nós temos na nossa apostila, a nossa atividade impressa que foi entregue pela escola, essa etapa da produção textual, que é a revisão. Então, neste mês estamos recontando uma lenda por escrito. Iniciamos com o planejamento, depois organizamos as informações planejadas no texto.
Hoje iremos revisar a lenda contada. Leia com atenção o texto que você produziu para avaliá-lo. Observe os questionamentos a seguir e marque sua resposta nas colunas ao lado. Então, o quesito número 1. Os fatos narrados estão na ordem que aconteceram na lenda? Aí você vai marcar sim ou não, de acordo com o seu texto. Quesito 2. As imagens estão de acordo com o texto? Sim ou não? 3. Está sendo explicada a origem de algo? 4. As personagens conversam na história? 5. Há algum lugar em que a história acontece? 6. Houve um problema em que o personagem principal precisa resolver? 7. No final da história, o problema foi resolvido? 8. As palavras estão combinando entre si? Por exemplo, a criança saiu, as crianças saíram. E o quesito 9, que questiona: foram usados parágrafos para organizar o texto? O seu texto precisa ter pelo menos 3 parágrafos. Agora que você já leu e revisou sua lenda, chegou o momento de reescrevê-la. Pegue uma folha limpa de seu caderno e mãos à obra. Reescreva seu texto considerando todas as marcações feitas durante a revisão. E, para garantir a sua presença, tire uma foto e envie para a professora. Depois, é só aguardar o visto e a correção.